onde nós nos deleitamos na palavra de Deus. Por ela, esperamos em Cristo ser edificados e santificados nessa santa verdade. Como costumeiramente, eu deixo para cumprimentar a todos no final da live. Mas aqueles que já estão nos acompanhando pelo YouTube e também aqueles que já estão adentrando aqui pela live do Instagram, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe na noite desse dia e nos traga muita edificação para a nossa vida em Cristo e para a nossa comunhão com Deus. Meus amados, nós ficamos acertados de concluir o capítulo 17 do Evangelho de João hoje. João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. João 17, de 20 a 26. Esse é o texto da conclusão da oração sacerdotal. Antes de adentrar o texto, trazer algumas lembranças. A primeira delas é que a oração sacerdotal, nesse texto, se divide em três momentos. Do versículo 1 ao 6, Jesus intercede em seu favor. Dos versículos, de 1 a 5, em seu favor. De 6 a 19, o Senhor intercede pelos seus discípulos, em especial aqueles que se encontram com ele. Os 11, estamos excluindo Judas Iscariotes dessa conta. E a terceira parte abrange dos versos de 20 a 26, que é quando o Senhor intercede, portanto, pela Igreja Universal. Lembrando a vocês que Igreja Universal aqui não é a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, mas significa a Igreja de Cristo que está espalhada em toda a terra, tá? E é esse texto que nós vamos meditar agora, como sendo a última parte da oração sacerdotal. Diz assim, João 17, de 20 a 26, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, verso 25, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar? Deus, Pai eterno, bondoso e santo, rendemos graças ao teu nome por tudo que nos tem proporcionado, pela vida em Cristo, pelo pão de cada dia, por haver fôlego em nossos pulmões para te louvar. Suplicamos nessa hora que, por meio da pregação da tua palavra, o Senhor nos edifique.
nos santifique na verdade, como nesta oração do capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus te pediu. As nossas vidas entregamos nas tuas mãos, confiados nos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, a última parte da oração sacerdotal, ela visa interceder agora de modo mais amplo. Quando nós afirmamos que do versículo 1 ao verso de número 5, Jesus está intercedendo por si, isso não exclui citações que ele faz em favor dos seus discípulos. Quando afirmamos que do versículo 6 ao verso de número 19, o Senhor está intercedendo em especial pelos 11 discípulos, isso não exclui que dentro desse bojo também haja um conteúdo na oração que ele intercede por si e intercede também por discípulos que ainda não são seus, ou seja, eleitos que ainda não foram convertidos. No caso, a Igreja Universal, tá? Lembrando que toda vez que eu mencionar a Igreja Universal, entenda que é a Igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra, para não parecer que eu estou aqui pregando a favor da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Não é o nosso propósito e não é isso também que o texto está apontando. Quando afirmamos que a última parte da oração abrange do versículo 20 a 26 e que aqui o Senhor está intercedendo, então, pela igreja como um todo, aqueles que vão ou que serão convertidos, de igual modo não significa dizer que exclusivamente Jesus está fazendo em favor deles, pois aqui há conteúdo que abrange a si, a Cristo, os seus 11 discípulos que ali estão e, principalmente ou de modo especial, a igreja espalhada em toda a face da terra. Ou que seria, a partir daquele momento, espalhada em toda a face da terra, tá? Mas quando nós dividimos assim, e essa divisão não é feita por mim, essa divisão ela é feita pelos principais comentaristas bíblicos, quando se divide dessa forma, a intenção é dizer que, dentro desse conteúdo, de cada divisão, o principal assunto a ser tratado é esse. É essa a intenção. Não exclui os outros, mas em especial está tratando sobre isso. Versículo de número 20. Observe que o Senhor faz uma transição entre o pedido que ele está fazendo pelos 11, não estou citando aqui Judas Iscariotes, tá? Pois é filho da perdição, o texto já disse isso anteriormente, e diz assim: não rogo somente por estes. Estes quem? Estes que aqui estão comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nesse instante, o Senhor faz uma transição. Ele diz: olha, Pai, eu não estou orando só por esses que me acompanham nesse momento, mas eu também estou intercedendo por aqueles que virão a crer, apontando Jesus para o futuro, e eles crerão por intermédio da sua palavra, demonstrando, portanto, a única forma de crer em Deus, pela pregação da palavra, pelo chamado externo, que é a pregação, e a confirmação desse chamado, que é o chamado interno, ou seja, a ação do Espírito Santo quando faz o homem crer nessa verdade, nesse chamado externo, a saber, chamado da palavra, ou feito pela palavra de Deus, e uma vez o Espírito Santo confirmando em seus corações a verdade santa do Evangelho, o homem, portanto, passa a ter fé, a crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ou a pregação da palavra de Deus. Observe a harmonia que há na doutrina bíblica. Até as orações de Jesus
ou principalmente as orações de Jesus, elas confirmam o conteúdo bíblico, a harmonia que há nas escrituras sagradas. Nós sabemos que para o homem ser salvo, ele precisa crer na pregação do Evangelho. É essa pregação que Jesus está se referindo quando diz que ora por aqueles que virão a crer e crerão por intermédio da sua palavra, ou seja, da palavra de Deus. No verso 21, ele prossegue e diz assim: a fim de que todos sejam um. O que Jesus está dizendo é: eu estou intercedendo por aqueles que virão a crer por intermédio da palavra, com o propósito que eles sejam um, unidade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Observe que Jesus está tomando como referência de unidade a Santíssima Trindade. Daí você vai me perguntar: pastor, mas aqui ele está citando tão somente ele enquanto filho e o Pai enquanto Deus. Ele não cita o Espírito Santo. Ele não cita o Espírito Santo de modo explícito. Implicitamente o Espírito Santo está aqui. Observe só, ele diz que, na parte B, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. De fato, o Pai em Cristo é um, ou Deus em Cristo é um, e eu em ti, também sejam eles em nós. Ora, como é que os cristãos podem ser um se há uma diversidade de pessoas? Porque quando tratamos da pessoa ou das pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós concordamos que eles são um único Deus, porque há uma união espiritual e natural. No contexto de discípulo, não há uma união onde um participa intrinsecamente do outro. Essa unidade ela é promovida por quem? A unidade promovida pelo Espírito Santo. Então, para que os discípulos sejam um em Cristo, eles são por meio da unidade que o Espírito Santo promove a vida da igreja. Versículo de número 21. E essa unidade, segundo Jesus, fará com que o mundo creia que o Pai enviou o Filho. É a última parte, ou a última cláusula do versículo de número 21. Então, Jesus está dizendo que ele tem intercedido pelos discípulos com o propósito que eles sejam um, assim como ele e o Pai são um. Com que finalidade? Com a finalidade de que o mundo creia que Deus enviou a Cristo. E aqui eu quero trazer já uma aplicação, irmãos. Muitas vezes nós estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e nós levamos a vida sem dar muita importância à unidade da igreja, à comunhão da igreja, a comunhão de um irmão com o outro. É que a unidade da igreja, ela afirma ao mundo que Deus enviou a Cristo. Então, quando a igreja ela é uma só, ela vive em unidade, em fraternidade, em comunhão, de modo semelhante à unidade entre o Pai e o Filho, a igreja está fazendo o mundo saber que o Pai enviou a Cristo. Então, nós poderíamos afirmar que a unidade da igreja é um sinal de evangelização, é uma demonstração da pregação do Evangelho. Isso implica em dizer que aquele que vive inserido dentro do corpo de Cristo, mas não tem a percepção que deve viver uma vida em unidade, uma vida onde se compreenda que, muito embora dentro da igreja haja uma diversidade de pessoas e uma diversidade de mentalidades, o que nos une é a palavra de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Cristo, o Espírito Santo, vai afunilar, ou seja, vai trazer todos que, ainda que sendo pessoas diferentes,
para uma mesma direção, para uma mesma comunhão, uma mesma vivência e um mesmo propósito. Qual seja? O versículo de número 21 diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se você não tem dado até então a devida importância à unidade da igreja, é necessário que tenha em mente que quando você despreza essa vivência, despreza ou não faz o devido caso dessa comunhão, está perdendo a oportunidade, ou melhor dizendo, está negligenciando a oportunidade de fazer Cristo conhecido. E isso se explica de modo fácil. Nós vivemos em um mundo que é uma verdadeira guerra. As pessoas, elas têm um pensamento e, sobretudo, no mundo político hoje, quando o seu pensamento não é aceito, as amizades se acabam, famílias racham, pessoas se desentendem e melhores amigos viram algozes. Esse é o comportamento do mundo atual. Quando você vem para dentro da igreja, é necessário que se tenha um entendimento que, ainda que as pessoas seja uma diversidade em número de pessoas, ela é uma unidade espiritual. Em Cristo, essa igreja ela é única. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que faz esse ajuntamento, faz com que essas pessoas caminhem em uma única linha, muito embora haja uma diversidade de pessoas. E esse é um testemunho que contradita o comportamento mundano. Ora, se no mundo opiniões divergentes fazem amigos se tornarem inimigos, na igreja, ainda que haja uma diversidade, essas pessoas precisam viver em unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Essa é a primeira aplicação. Versos 23 e 24 dizem assim: eu neles, disse Jesus, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é para que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O verso 23, ele confirma aquilo que eu acabei de dizer, por isso que eu não vou me ater tanto a ele. Na própria aplicação já foi contemplada essa informação. Jesus está dizendo que eu neles, como é que Jesus estará nos discípulos, se Jesus seria, nessa situação, assunto aos céus? E na atualidade, Jesus já está à destra do Pai. Então, como é que Jesus está em nós? Jesus está em nós por meio do Espírito Santo. Olha aí, a unidade do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai e o Filho está nos discípulos. Como o Filho está nos discípulos? Por meio da presença do Espírito Santo. O Senhor havia prometido isso. Eu vou para junto do Pai, mas eis que vos enviarei o Consolador. E ele demonstra que tudo isso é para que haja um aperfeiçoamento na unidade. Para que o mundo, mais uma vez repetindo o que disse no verso anterior, para que o mundo conheça que o Pai enviou o Filho e amou os discípulos, como também amou a Cristo. Já no verso de número 24, irmãos, ele diz algo que começa lá no capítulo 14 do Evangelho, quando do discurso da despedida. Ele disse lá no início do capítulo 14 que não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eis que eu vou para junto do Pai, eu vou preparar lugar, mas voltarei e vos levarei para mim. Olha o que ele diz no versículo 24, tem tudo a ver. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste
porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, só nesse versículo, está afirmando três coisas. A primeira delas diz respeito à vontade dele, que é no lugar da sua santa habitação, no lugar da sua santa glória, os seus discípulos também estejam. E nós sabemos que quando um crente fecha os olhos nesse mundo, ele abre os olhos na glória celestial, o lugar onde está Jesus. Segunda coisa que ele afirma, ele diz assim, para que vejam a minha glória. A glória de Cristo agora, o Cristo encarnado e assunto aos céus, ela está expressa no lugar da sua habitação. E os discípulos de Cristo verão essa glória celestial. Lá no Apocalipse, quando a gente lê, há uma ênfase muito grande e devidamente a pessoa de Cristo, a toda a sua glória, a sua majestade. É muito evidente o quadro apresentado por João no Apocalipse em demonstrar esse Cristo glorioso, glorificado acima de tudo e de todos. O autor aos Hebreus vem e aponta isso ainda no capítulo 1, dizendo que depois de haver feito a purificação dos pecados, ele foi assunto aos céus e assentou à destra do Pai nas alturas e recebeu um nome que está acima de todo nome, apontando mais uma vez para a glória recebida e a glória que ele desfruta por direito, pois ele é Deus, mas enquanto o homem tornou-se então, ou recebeu essa glória celestial. Mas ainda no verso de número 24, ele dá uma outra informação. Ele diz que o Pai o amou antes da fundação desse mundo, mais uma vez fazendo menção à sua divindade, pois nós sabemos que enquanto homem, Jesus encarnou há cerca de 2000 anos atrás, mas enquanto Deus, Jesus sempre existiu. Isso é dito dioturnamente na igreja. Nenhum membro da nossa igreja pode alegar que não sabe disso. Isso é o que mais está presente em meus sermões. Eu sempre digo que enquanto Deus, Jesus sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E observe que ele está fazendo menção a isso. Ele está dizendo que o Senhor me amou, no caso, Jesus afirmando, antes da fundação do mundo. Então não havia nada criado, porém o Pai amava o Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Enquanto o homem, de fato, houve um dia em que o Senhor encarnou. Então, às vezes a gente celebra o Natal, às vezes não, todos os anos celebramos, e às vezes até se pergunta, mas é uma festa pagã. Ora, nós aproveitamos a data para anunciar o nascimento de Cristo e, consequentemente, a sua fidelidade a Deus, sua morte e ressurreição. Inclusive lá no PNO, perguntar não ofende. Há uma explicação sobre isso que o reverendo Augusto Nicodemos dá, que é simplesmente cabal ou conclusiva com relação a essa ideia que alguns crentes têm. Na nossa igreja eu nunca vi isso não, mas às vezes as pessoas têm assim, mas o crente deve comemorar o Natal. Aí lá ele pergunta assim, mas o crente também não comemora o casamento? E quem deu início então a uma festa de casamento? Senão, pessoas pagãs. Curioso. Então, há outras comemorações que nós temos que no nosso contexto de celebração não significa comemorar o Natal segundo um conceito pagão, mas significa segundo um conceito do reconhecimento que Cristo encarnou, nasceu da Virgem, nasceu imaculado, não por ela ser imaculada, mas por ser Jesus, obra no ventre da Virgem Maria, e daí por diante, tá? Jesus então se reporta no verso de número 24, a sua eternidade. Desde toda a eternidade ele é amado pelo Pai, pois ele é um filho eternamente
gerado. Versos 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Observem que nesses dois últimos versículos, Jesus continua apelando ao Pai, dirigindo sua oração ao Pai, entenda a apelação nesse sentido, apontando para um atributo divino, Pai justo, porque Deus é justo. Mas, ao mesmo tempo em que ele aponta esse atributo de Deus, ele está firmado em seus méritos, ou seja, nos méritos de Cristo. Em razão de quê? Nós sabemos que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Não como uma mera palavra, uma mera máxima, em nome de Jesus, mas confiados nos méritos de Cristo. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela em Cristo. E aqui há uma soma, de um lado, um Pai que é justo, esse é um atributo no caráter de Deus, mas, de outro lado, nós temos aquele que intercede como sendo a pessoa que cumpriu perfeitamente a justiça de Deus. Então, não é um pedido sem merecimento, mas é um pedido com toda a dignidade. Então, Cristo faz um pedido confiado em seus méritos. Quando ele diz Pai justo, aponta esse caráter divino da justiça, onde é que está sendo a oração do Senhor firmada? Nos seus próprios méritos. Diferentemente, por exemplo, de nós. Não dá para pedir a Deus confiado em nossos méritos. Porque se Deus for me dar o que eu mereço, eu vou herdar o inferno eternamente. Pastor, está em pecado? Não, não é isso não. É porque todo homem ele é digno da perdição eterna. Esse é o mérito de todos os homens. Até que Cristo venha e traga sobre esse homem pecador a salvação, o fazendo crer por meio do Espírito Santo e do chamado ou do chamamento da palavra, e uma vez crendo, portanto, esse homem seja finalmente transformado e passe a ser um discípulo de Cristo. Em outras palavras, os méritos de Cristo, todo o sacrifício de Cristo justificam esse homem pecador, e os pecados desse homem recaem sobre Cristo. Por isso que ele morreu por nós. Ele recebeu a pena que nos pertencia. O mundo não te conheceu, disse Jesus em sua oração. Eu, porém, te conheci. Mas não apenas isso. Ele prossegue e diz, e também estes compreenderam que me enviaste. Jesus está dizendo, olha, esses que estão comigo aqui, eles compreenderam que eu fui enviado por Deus, que é o teor do conteúdo do Evangelho. O Pai envia o Filho voluntariamente se entrega em lugar dos pecadores, aqueles que acreditam nessa verdade, que creem nessa verdade, e a justiça de Cristo recai sobre eles. Então, é uma consequência. O crer no Evangelho é uma afirmação de que o Pai, de fato, enviou o Filho. Caminhando para o final, o estudo de hoje foi curtinho, porque também o texto era curto, tá? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus aqui fala sobre a proclamação, pois ele fez conhecer o nome de Deus através da proclamação do Evangelho, ele é o Evangelho encarnado, e ainda
essa obra ela seguirá sendo conhecida. Ele continuará fazendo o nome de Deus conhecido. Óbvio, nós sabemos que após o Senhor ser assunto aos céus, os discípulos, portanto, seguiram esse itinerário de fazer Cristo conhecido por meio da pregação da palavra, e hoje a Igreja de Cristo continua a seguir esse itinerário. Fazer o pecador, os homens que não conhecem o Evangelho, conhecer por meio da pregação da palavra. Aqui cabe uma outra aplicação, irmãos. É que o que a igreja tem a oferecer ao homem é o que de mais valioso ela recebeu, a saber, a pregação do Evangelho. Hoje, lamentavelmente, se vive buscando alternativas para tornar o Evangelho mais atraente, como se a mensagem do Evangelho ela fosse insuficiente. A mensagem do Evangelho ela é suficiente para transformar o caráter do homem. Ela é suficiente para mudar o destino do homem. Não precisa nem o cristão, nem a igreja genuinamente cristã buscar subterfúgio ou buscar alternativas para tornar o Evangelho mais atraente. O Evangelho é puro e simples. O Evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para pagar a pena em lugar desses homens flagelados espiritualmente, desses homens caídos em seus delitos. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas herdará a vida eterna. É isso que o Evangelho diz. Porém, aquele que não crê já está julgado, já se encontra em um quadro de julgamento. Essa foi a pregação do último domingo. É só procurar aí a transmissão do culto, que lá nós aprofundamos mais essa discussão. Então, a Igreja de Cristo também precisa ter em mente que ela anuncia o Evangelho por meio da pregação da palavra, mas por meio do seu testemunho. E aí a gente volta àquela cláusula lá em cima, quando Jesus dava ênfase à importância da unidade da igreja, pois a unidade da igreja faz os homens perceberem, se darem conta de que Deus enviou Cristo para salvá-los. É testemunho, é tornar prático o Evangelho. O Evangelho se torna prático por meio dos exercícios, do exercício das boas obras, por meio do nosso testemunho. Daí então o Senhor fecha a oração sacerdotal, apontando para quem? Para a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus diz assim: eu neles, ele diz: o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então, o amor do Pai está nos discípulos e o amor de Cristo está nos discípulos. Como Cristo está nos discípulos? Essa união mística. Como Deus está na igreja? Por meio da terceira pessoa da Trindade, a saber, o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele consola os discípulos da ausência física de Jesus Cristo. Daí o nome Consolador. O Espírito Santo veio consolar os discípulos da ausência física de Jesus. Fisicamente, Jesus não estaria mais entre os discípulos. Espiritualmente, ele está na igreja por meio do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos. Ressaltar as pessoas da Santíssima Trindade envolvidas de modo explícito, Pai e Filho, de modo implícito, o Espírito Santo. Ressaltar sempre a figura do amor, que Jesus externa. O texto todo é regado de muito amor. O texto também ele é regado de unidade, que já é uma consequência ou é um fruto amoroso. Para que a igreja viva em unidade, a igreja precisa se amar, os crentes precisam se amar,
As pessoas precisam entender que são diferentes umas das outras, mas o amor de Cristo nos une. E também nós temos aqui a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tanto por meio da palavra quanto por meio do testemunho dos discípulos. Quer seja esse testemunho através da unidade que eles desfrutam enquanto igreja, ou seja por meio da conduta, de modo geral, como aquilo que nós conhecemos como fruto do Espírito. Mas todos esses detalhes nós percebemos aqui de modo nítido no texto. Jesus é extremamente cuidadoso e é altamente explicativo naquilo que ele diz. Essa é a oração sacerdotal. Lembrando que, como essa live deve ser a mais curta, lembrando que a primeira parte da oração sacerdotal está disponível no YouTube e também no Instagram, no IGTV. A segunda parte da oração sacerdotal também está disponível e essa que nós acabamos de tratar é a última parte, tá bom? Pai, nós queremos te dar graças, louvar o teu santo e excelso nome pela tua bondade, pela tua palavra, que nos instrui, que nos santifica, que nos torna aptos em Cristo a testemunhar do teu santo evangelho. Queremos te suplicar que o Senhor continue a nos orientar por meio dela, a nos santificar na verdade, a nos fazer, Senhor, dia a dia mais semelhantes a Cristo. Que o Senhor nos faça esse santo favor. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, as quais já nos tem dado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa vida nós entregamos nas tuas mãos, confiados não em nossos méritos, mas tão somente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Transmitir um abraço muito especial e caloroso a uma família capixaba, gente de primeira qualidade. O Anderson, meu abraço, meu santo. A Tilene, aos seus filhos também, que Deus os abençoe graciosamente. Rony, Juliana, presbítero Amós, vi também Mazinho em nossa live, o pastor Itamar. Mazinho são os amigos que costumam chamar, mas estava aí presente também. Sandrinho, Eli, que Deus também abençoe. Abençoe aqueles que acompanharam pelo YouTube, comumente o presbítero João de Almeida e a nossa irmã Selma, mas hoje também nós tivemos Ruth, Angélica Matias e Ozenildes. Que Deus também abençoe. Abraço, Anderson. Deus abençoe. Saudades também, meu irmão. É bom vê-lo por aqui, tá bom? Queridos, que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.